Bom, sejam todos bem-vindos. É uma honra para nós da Força Brasil poder oferecer esse webinário sobre as práticas e controles de uso de formas em obras industrializadas. Esse webinário será apresentado pelo Marcos Palan, nosso diretor comercial. O Marcos é engenheiro civil, tem experiência de mais de 15 anos trabalhando com as mais diversas formas aí que o mercado oferece. Teve a oportunidade de visitar obras aí em diversos países e hoje vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência, de todo o conhecimento que ele adquiriu. Vocês podem enviar suas perguntas durante o webinário. Existe um botão aqui na parte de baixo de Question and Answer, de perguntas e respostas. Eu peço que façam as perguntas nesse botãozinho, não no chat, porque pode ser que se perca durante o webinário. Então, pode fazer as perguntas ali e, ao final da apresentação, nós vamos selecionar as perguntas para que o Marcos possa responder. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado aí pela disponibilidade em compartilhar conosco esse conhecimento, essa experiência aí. Boa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Muito boa tarde a todos. Então, em nome da Força, eu quero agradecer a todos os atendentes aí, né? Ou seja, nossos fãs aí vieram em busca de informação, isso é muito bom. Esse é um programa que faz parte, né, do desenvolvimento nosso em meio à pandemia de eventos online, de webinars. No ano passado, nós tivemos um também muito interessante, e esse daqui é o primeiro webinar do ano aqui no Brasil. Esse especificamente sobre as práticas e controles no uso de formas para a construção industrializada é parte integrante, na verdade, do nosso programa de treinamento, né, para montadores, inclusive, nas obras que, né, tem a mão de obra nova, né, enfim. Então, eu vou dar início aqui, então, a esse webinar, dando início à parte introdutória. Bom, primeiro ponto, e o ponto mais importante de todos os nossos webinars aqui, a gente sempre menciona essa frase que a supervisão e controle na obra são a chave do sucesso com sistemas industrializados. Então, aqui hoje a gente está falando de formas e parede de concreto, mas todo e qualquer sistema construtivo necessita de supervisão e controle. Né? A gente propaga que o sistema parede de concreto é um sistema mais simples, é um sistema que elimina etapas construtivas, porém ainda demanda supervisão e controle como qualquer sistema industrializado, como qualquer indústria. Né? A gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma indústria que está sendo revolucionada com esses sistemas construtivos inovadores e exige também supervisão e controle. Então, essa apresentação aqui, basicamente, a gente vai, sim, fazer uma revisão no processo construtivo, a gente vai falar do processo técnico, a gente vai falar do processo de manutenção também das formas, que seria uma maneira de conservar, né, o sistema e ter mais durabilidade também. Então, a gente vai, sim, passar por todo o passo a passo, partindo das fundações, o piso de apoio, posicionamento das telas, as instalações, né, os separadores, né, vamos ver como que monta a forma de parede, forma de laje, posicionamento correto também das telas, enfim, passando pela concretagem de forma e uma pincelada geral na sequência do processo, brindando no final com esse processo de manutenção. E, lógico, com as dúvidas aí no final que vocês tiverem. Bom, as tarefas prévias, então. Normalmente, em obras de parede de concreto, a gente trata das fundações profundas ou rasas, sempre acabando elas, as mesmas, com um piso de apoio, um piso para apoiar as formas. Então, de praxe, em obras de parede de concreto, a maioria delas utiliza um radier. Né? À medida que a gente vai aumentando o número de andares, em muitos casos, a gente começa a montar esse sistema de formas sobre pilotis. Mas o mais importante é que a saída da forma tenha
qualidade de nível, de nivelamento de piso, de superfície de apoio, para ter qualidade também na montagem das formas. Então, esses pisos, radiês ou apoios precisam estar bem nivelados com as dimensões exatas e devem estar no esquadro. Então, todo o processo aqui que a gente vai mostrar tem o seu nível de importância, né? Um instante só. Ok. Todo o processo tem um nível de importância e para garantir a qualidade. Então, posicionar com precisão os reforços dos radiês, né, é imprescindível, né, prevendo todos os arranques e esses também bem posicionados com as suas instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, partindo já desde o apoio, né, para evitar retrabalho, obviamente. Ou seja, se eu tiver que abrir um radier com uma espessura dessa, para repassar instalações, o custo não é baixo. Posicionamento das telas e também o traçado. Bom, antes de posicionar as telas, né, depois que eu efetuar a concretagem aí do radier, no dia seguinte a gente efetua o traçado, ou seja, a marcação das paredes, a localização das paredes no piso de apoio. Isso vai ser a referência para a montagem dos painéis de parede das formas. Então, esse é mais um processo que exige qualidade e exige alguém que faça esse processo com qualidade. Ou seja, está falando de qualidade, é um processo muito simples de ser executado, porque basicamente é um fio traçante. São duas pessoas normalmente que executam essa tarefa, mas são pessoas que consigam atender um mínimo de qualidade e não traçar uma linha dessa fora de esquadro, né? Após o traçado, a gente passa para a colocação do aço de reforço. E o aço de reforço ele precisa ser colocado também na posição correta. Precisa respeitar todas as dimensões dos vãos, de portas e janelas, né? E também instalar os separadores ou os distanciadores aí requeridos para garantir o recobrimento. Claro, a gente vai falar disso no passo a passo um pouquinho mais detalhadamente. Quando a gente fala em posicionamento das telas de parede, a gente fala em seguir projeto. Então, como é que eu vou posicionar telas se eu também não estou acompanhando o projeto? E, claro, será que esse projeto foi também pensado e desenvolvido da maneira adequada, né? Esses são processos prévios até a própria montagem das telas. Então, eu preciso entender o que foi projetado. Preciso entender a geometria que eu estou montando, preciso entender a geometria que vai ser concretada, preciso entender as peças das formas que vão ser montadas, né? Então, existe um trabalho prévio de análise também, né? Então, assim, normalmente as telas elas são fornecidas com tamanho padrão, com comprimento padrão, né? Já sendo possível, inclusive, deixar a famosa franja ou arranque para o próximo pavimento. Isso é estudado, né? Projeto a projeto. Tá certo? Então, aqui uma dica muito importante, por exemplo, vãos de portas e janelas, eles podem ser concebidos posteriormente ao posicionamento da tela. Então, se eu posiciono uma malha, um pano de tela como esse verde aqui à esquerda, e depois eu recorto para fazer o vão da porta, é muito mais rápido do que eu recortar retalhos de telas, como a gente está vendo aqui na imagem abaixo, para complementar e fazer todos esses vãos. Então, esse processo é muito mais rápido do que o processo demonstrado aqui abaixo. E aí as instalações dos distanciadores. Então, nós temos no mercado subsistemas específicos para esse fim, né? Para a parede de concreto existem os distanciadores tipo roda, que são específicos para a parede de concreto. Eles já têm a espessura e o cobrimento necessário, uma malha centrada, comprimento de 5 de cada lado, ou seja, existe para as demais espessuras de paredes também. Então, é muito importante não só instalar
como instalar na quantidade que o fornecedor ou os fornecedores recomendam, né? A falta desses elementos aqui pode causar prejuízo. As instalações elétricas, também a mesma coisa, existem elementos, subsistemas específicos, né? As mangueiras também, não é a mangueira simples que a gente está acostumado a ver por aí, essa mangueira aqui é um eletroduto mais rígido, né? O concreto, na pressão, ele não pode pressionar esse eletroduto aqui, fechar ele de vez, né? E aí eu não consigo depois passar a fiação, e muitas vezes a fiação já está sendo passada, mas tudo isso pode dificultar uma manutenção no futuro, né? Então, precisa tomar certo cuidado, analisar projeto e analisar suprimentos para esse tipo de obra, principalmente. E aqui uma dica muito importante na realização dos trabalhos de precisão, né? Então, assim, certos momentos, né, que a gente está tratando aqui eventos de montagem, desmontagem, colocação, posicionamento, marcação, exigem ferramentas específicas. Então, a gente tem tecnologia para isso no mercado, né? Então, uma obra de parede de concreto, eu estou reduzindo etapas, eu estou precisando ter controle e eu quero ter controle mais fácil, vale a pena investir em ferramentas, equipamentos de qualidade, usar a tecnologia ao nosso favor, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, controlar nível, prumo, alinhamento, é indispensável se apoiar nesses tipos de equipamentos topográficos e níveis a laser. Tá? Isso é indispensável. Então, aqui é um exemplo à esquerda desse mesmo equipamento sendo utilizado aqui durante o processo de conferência e acerto aí de prumo, nível e alinhamento. Bom, o que pode acontecer, então, se a gente não tiver controle nessas primeiras tarefas aí que a gente viu? Então, primeiro deles, o clássico desnível. O desnível no piso é assim, ele simplesmente impede de montar a forma, né? Porque a forma ela é feita dentro da indústria, né? Então, a gente usa tecnologia, robô para fazer um painel, ou seja, milimetricamente, né? Então, a gente garante esquadro, planicidade, medidas de uma placa dessa individual de forma, né? E quando chega no canteiro de obras, o piso está desnivelado. Então, isso daqui é um caso, lógico, é uma foto mesmo para impressionar, que é um desnível assim absurdo, né? Isso aqui é um desnível absurdo, deveria recusar esse nível aqui, inclusive, né? Porque calçar o pé de uma forma assim, com desnível desse, brincando aqui, de uns 5, 6 centímetros, né? Assim, não é fuga de nada que vai acontecer, isso aqui é perder concreto, né? E outra, vou transferir esse erro para o nível superior, fatalmente. Fatalmente. Todo nível que eu concreto, todo o piso, toda a parede que eu apoio sobre o piso, se eu não tiver controle de níveis, eu vou transferir o erro para o nível superior. Fato, né? Então, aqui uma imagenzinha, um desenho, só para mostrar o que acontece. A forma, ela não vai aceitar o desnível. O pé vai voar, como a gente fala na obra, né? O pé voou, né? Ou seja, a forma fica assim, içada, levantada, sou obrigado a calçar, a preencher, e assim, é massa podre, é cunha de madeira e tal. Isso não é fazer obra, tá? Isso aqui a gente está fazendo outra coisa já. Então, isso é imprescindível, tá? Então, todos os processos, e são poucos, precisam ser controlados. Então, o que pode acontecer, por exemplo, com um traçado mal feito? Ou marcação insuficiente, deixo de fazer o traçado. Se eu deixo de fazer o traçado, eu perco a referência na montagem da forma, fato. Então, de um pavimento para o outro, eu já estou perdendo a referência. Onde eu deveria ter uma parede de 10, aqui eu já estou marcando uma parede de 12. Isso está na marcação. Né? Isso já está na marcação. Então, se eu erro já na saída, já fica difícil manter qualidade. Então, assim, vai provocar reprocesso, vai ter dificuldade no fechamento da forma, sobretudo nas formas de laje,
vai prejudicar o nível dessa laje também, né? Vou ter indefinição nos vãos, porque muitas vezes durante a montagem a marcação errada acaba impactando no vão de porta, né? Que eu venho montando painéis, painel, lado a lado, quando chego no vão de porta é onde eu jogo a diferença, depois não encaixa a porta. Ou não encaixa a placa que está por cima da porta. Ou não monto a laje. Né? Parece que a forma cresceu de tamanho. Né? Então, não é isso. Então, essas marcações são imprescindíveis e aí o uso, e tem que lançar mão mesmo de ferramentas topográficas, né? Dependendo do tamanho da concretagem que vai ser feita, é importante chamar, inclusive, um topógrafo, né? Senão acontece isso, é martelete. Martelete para comer o excesso de concreto que foi gerado pela montagem da forma. Bom, quanto aos arranques e telas mal posicionados, né, a gente acaba perdendo muito tempo durante o processo de montagem de forno. A gente está tratando aqui de painéis individuais, de peças individualizadas, painéis modulares, né, um conjunto de tamanhos de painéis que vão se interligando entre si. E quando eu encontro uma barreira proporcionada por uma tela mal posicionada, dificulta o processo. Né? Então, se eu normalmente levo ali questão de segundos, né? 1 minuto e meio até, para montar uma placa, um conjunto de placas de parede, certo? Com uma tela que fica impedindo, isso já gera um atraso individual na montagem. Né? E como a gente está falando de indústria, se eu ficar cronometrando o processo de montagem de forma durante o dia, provavelmente esse tipo de situação aqui vai fazer eu parar o cronômetro. Tá? Então, isso vai impedir a montagem de uma placa de parede, porque, lembrando, aqui ainda vão ser instalados os espaçadores e os distanciadores, ou seja, isso vai ser empurrado contra a forma, né? Isso vai impedir a montagem. Daí a importância da tela estar bem posicionada, né? As instalações também mal posicionadas, né? Não só deixando de seguir o projeto, mas também deixando de fixá-las, né? As telas, né? Prender mesmo corretamente, né? Evitando que o concreto desloque essas peças durante a concretagem, também gera um sobrecusto absurdo, né? Além de um retrabalho também que pode gerar fissuras e patologias. Lembrando que esse concreto, depois da desforma, ele está ali com seus 3, 4, 5 MPa, ou seja, se eu tiver que fazer qualquer trabalho desse de picar o concreto, vir com martelete, né, piquete, enfim, né, eu vou gerar uma vibração na estrutura que esse concreto ainda não está resistente o suficiente a esse tipo de trabalho. Então, provavelmente, eu vou abrir fissuras em outros pontos da estrutura. Tá? Então, a gente tratou de buscar algumas imagens aí de casos, né, exorbitantes. Bom, e aí, de fato, o que acontece quando não posiciono tela corretamente, com os espaçadores corretos? Aumenta a incidência de bicheiras, as telas passam a ficar encostadas na face, né? Vou perder recobrimento, né? Vou comprometer esse recobrimento e vou gerar patologia, esse aço vai oxidar. Né? Ficar filmando assim na parede é fatal, né? Isso é fatal. Bem, então aqui, voltando ao processo aqui da sequência, a importância do traçado, a partir dos pontos marcados pela topografia, esse é o processo correto, né? É importante ter a presença, a figura aí de um topógrafo, né? Alguém que domine essa arte, essa área aí dentro do canteiro, para poder transferir esses pontos da maneira correta, né? E aí fazer esse traçado. O pinado, né? Nós chamamos esse processo de pinado, que serve para galgar os pés nas formas, né? Garantir que os pés não sejam deslocados. Tem duas maneiras de ser feito, ou seja, se não quiser, né, comprar as bolachas plásticas aí, dá para ser feito com ferro de obra também, né? Então, assim, são processos alternativos, mas que funcionam igualmente. Claro,
Aqui a qualidade que vai ser determinante vai ser no próprio processo de colocação desses pinos. Ambos os casos, tá? Porque em alguns casos, por exemplo, algumas obras que nós conhecemos, usa o processo da bolacha, porém fixa a bolacha fora da marcação das linhas das paredes. Então não adiantou nada colocar bolacha. Então não basta fixar, não basta usar os elementos corretos. Tem que fazer da maneira correta. Então, percebam aqui por essa imagem que os pinos estão todos eles faceando a linha de marcação da parede. Estão faceando a linha de marcação, né? Tangenciando. A forma precisa encostar neles, né? E aqui a bolacha, a mesma coisa. Ela vai tangenciar a linha de marcação da parede. Ela tem que estar fixada no eixo, né? Isso é super importante. Bom, e aí, antes de iniciar a montagem das formas, entrando agora nessa arte da montagem das formas, super importante, não menos importante do que os outros aspectos, a aplicação do desmoldante. Então, o desmoldante sendo aplicado na face de contato, nas laterais de cada um desses painéis, né? Seguir a recomendação dos fabricantes de desmoldantes, que são tantos que a gente já conhece aí no mercado, se possível, pedir um treinamento de aplicação, né? Porque senão o consumo elevado do desmoldante também é prejudicial, né? Para a estrutura e até mesmo para as placas, né? E aí, após esse processo, a gente começa a montagem das formas pelas esquinas, né? A ideia de começar pelas esquinas, a montagem, é justamente formar esse pilar que vocês estão vendo aqui na esquina, ou seja, 2 placas de cada lado me garante estabilidade. Então, aí eu consigo continuar a sequência de montagem de placas de parede. Então, ao mesmo tempo que eu estou efetuando a montagem das placas de parede, unindo umas às outras, eu vou colocando esse elemento aqui, muito conhecido como gravata ou como faqueta no mercado, que nada mais é do que a ancoragem do sistema de formas, ou seja, isso é o que garante a espessura da parede. Isso é o que resiste à pressão da concretagem. Isso é o que faz com que a forma não abra. Tá? Então, esses elementos eles são cobertos com esses tubos de poliestireno aqui, né? Que são as camisas, tá certo? E o ideal aqui é comprar as camisas adequadas. Escolher a camisa adequada para que esse elemento aqui, que é a gravata ou a faqueta, seja removido depois do concreto de uma maneira mais fácil, né? E também que essa camisa seja removida do concreto posteriormente. Então, uma vez que nós inserimos esses elementos aqui nas formas, né? A gente passa a montar e usar os famigerados pinos e cunhas, tá certo? Então, alguns painéis aqui já possuem pinos incorporados, porque isso facilita e agiliza o processo de montagem, além de reduzir as perdas desses elementos no canteiro, né? Então, é oportuno o uso desses elementos em painéis de formas, né? E também, alternativamente, o pino e cunha mesmo convencional. Finalizada a montagem das paredes, a gente inicia a montagem da união parede-laje, né, ou união muro-laje, né, que nós chamamos aqui também de EQLs, né? Então, assim, esses elementos para o sistema construtivo, essa peça da forma é a peça mais importante, tá? Porque essa peça é o que torna o sistema monolítico, é o que possibilita eu concretar a parede e a laje simultaneamente. Então, sem esse elemento, não seria possível executar essa concretagem como a gente gostaria, né? Como a gente gosta também, né? Então, e alternativamente, a gente tem a possibilidade também de trabalhar com lajes inclinadas. Então, nós temos esse tipo de peça também, principalmente para formas de casas, né? Essa união parede e laje inclinada. Tá? Então, a gente começa montando essas uniões de parede e laje, posicionando essas peças, que também são modulares, sobre as formas de parede. A mesma coisa, iniciando pelos cantos e prendendo essas peças aqui com pino grampo ou pino e cunha, alternativamente, tá?
E essas peças também têm diferentes alturas, tá? Então, para, obviamente, atender os mais diversos tipos de pé direitos que nós conhecemos. Bom, aí seguindo, então, o projeto, a gente continua com a montagem das formas de laje. E aqui uma dica super importante, que já é indispensável. É uma dica importante, mas assim, é que o uso da escora na laje é coisa básica, né? A laje precisa ser escorada. Mas durante o processo de montagem, muitas vezes as obras, né, os montadores vão posicionando painel a painel e tá vendo ali que o pinicunha, que é o elemento que está fazendo a união de uma placa com a outra, resiste, né, suporta, né, a essa montagem, sem que eu tenha necessidade de colocar escora, e só depois vou colocar escora para concretar. Então, assim, não façam isso, né? Então, é indispensável já ir posicionando as escoras, né? E já ir proporcionando, ao longo da montagem da laje, um nivelamento. Tá? Porque depois o processo de nivelamento ele fica mais simples, né? Fica mais fácil de ser conferido, de ser executado. É muito mais difícil eu montar essa laje aqui com uma flecha, ou seja, se eu não posiciono escora nesse vão central, consigo montar essa laje. Consigo. Vou unindo placa a placa aqui, né? Não tem, só é o peso próprio das placas, ou seja, perfeitamente suportável pelos elementos de fixação. Porém, aqui vou ter uma flecha, e aí depois eu vou colocar a escora e vou ajustar, ou seja, com isso tudo montado vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil, vai perder tempo. Terminada a montagem da laje, a gente vai, então, dar andamento com a instalação das telas da laje, posicionando a tela inferior ou a armadura positiva, né? E logo depois a gente prossegue aí com as instalações, né? Então, nós temos aqui uma foto que ilustra bem aqui também, que são subsistemas super específicos aí para parede de concreto. Eles são posicionados e depois a tela da armadura negativa passa por cima, ou seja, você tem um reforço por baixo e por cima, e aí isso ajuda, inclusive, a travar esses elementos aqui contra a forma, tá? E aqui um caso, inclusive, de um subsistema que é o passante de tubulação hidráulica em laje, que é uma coisa super específica também interessante, né? Claro, passar o desmoldante antes de tudo isso. Então, eu tenho todos esses elementos aí para serem posicionados, mas eu tenho que passar o desmoldante também nas formas da laje, né? Não podemos esquecer desse detalhe. E aí a gente parte para o checklist. Então, o checklist aqui é um checklist básico, precisa ser feito, estou com todos os elementos aqui instalados antes da concretagem, tá certo? Então, assim, revisar a posição de todos os acessórios das formas, né? Os pinos, cunhas, as gravatas, estão todos eles posicionados, colocados. Não esqueci principalmente da gravata, né? Que aqui é o perigo de abrir a forma, né? Então, se eu esquecer gravata, a forma vai abrir, né? Isso aqui é uma concretagem violenta, a gente está usando aqui concreto alto-adensável na maioria dos casos. É um concreto que gera uma pressão mais elevada nas formas, ok? Revisar se o posicionamento dos suportes de parede e laje aqui estão corretos, né, da união parede e laje, se todos esses suportes estão colocados mesmo. Em alguns casos a gente tem alturas mais elevadas, pés direitos mais elevados, a gente acaba usando esse outro acessório também, né, para evitar que esse elemento gire, né, durante a concretagem. Posição correta desses tensores de parede, ou seja, observando o projeto, onde demanda, né? Estão todos eles posicionados, revisados, estão no prumo mesmo, né? As escoras também, as escoras, todas elas posicionadas. Existe escora só para efetuar a concretagem, existe escora só, escora remanescente, ou seja, todas elas precisam estar posicionadas nos seus devidos painéis, né? Depois, os alinhamentos dos parapeitos, de janela, né? Prumo, medidas, esquadros. Essa conferência é feita antes da concretagem. Essa conferência é feita antes da concretagem. E aqui uma dica super importante,
que é coisa que, né, desde quando a Forza chegou no Brasil, os nossos técnicos têm orientado isso, que é aplicar também o desmoldante nas costas das formas. Ou seja, antes de concretar. Por que a gente não falou para aplicar o desmoldante antes, durante o processo de montagem? Porque atrapalha na própria montagem. Então, o painel fica escorregadio, né? E aí fica mais difícil. Então, o ideal aí é a aplicação do desmoldante antes da concretagem. Então, esse é um processo que demanda que uma ou duas pessoas o façam, né, com uma bomba costal mesmo, ou seja, aspergindo esse óleo desmoldante nas costas das formas. Então, e aí, durante o processo de concretagem, a gente já entra aqui na concretagem e começa a falar sobre o que é importante durante o processo de concretagem. Então, o mais importante aqui é que, durante esse processo de bombeamento, esse mangote não fique parado no mesmo lugar. Então, eu não vou concretar 30 metros cúbicos deixando o mangote parado. Eu não vou sobrecarregar um ponto da forma. Eu não posso fazer isso. Esse mangote ele precisa passear sobre a abrangência, a área de projeção ali em planta, né, da montagem da forma. Senão a gente vai submeter a forma a uma sobrecarga desnecessária. E aí é necessário um plano de concretagem. Cada projeto é um projeto e cada projeto demanda um plano de concretagem. Por onde que eu começo a jogar o concreto? Como? Qual que é o próximo ponto? Ou seja, estimando daí ao longo do processo, pela quantidade de caminhões, né, aonde que termina o primeiro caminhão, aonde eu estou jogando esse concreto. Por que isso? Porque eu estou gerando juntas frias, né? Então, assim, se demorar muito entre um caminhão e outro, fatalmente vai gerar uma junta fria. Então, isso precisa ser também pensado, né? Então, a bomba também, um fato assim super relevante, que essa imagem aqui está mostrando, é que a bomba não pode estar a uma altura maior que 90 centímetros. Ou seja, esse mangote aqui não pode estar a uma altura maior que 90 centímetros. Por quê? Porque o concreto vai segregar. Ele não pode estar tão alto. Então, para evitar que o concreto segregue, assim, isso obviamente depende muito da tecnologia do concreto, a gente está também observando esse ponto, né? Mas o mangote em altura elevada são dois problemas. Uma é jogar esse concreto direto sobre as paredes a uma altura elevada, eu estou acumulando altura de concretagem. Então, as formas elas são calculadas para suportar determinada pressão de concretagem, né? Esse cálculo ele segue norma brasileira, muitas vezes norma americana, muitas vezes norma alemã, né? Até norma francesa, norma europeia, tá certo? Então, são os mais diversos, porque o Brasil é muito grande, né? Então, por conta das diferentes temperaturas aí, a gente acaba tendo critérios diferentes, né? Não tem jeito. Principalmente quando a gente está usando aí o concreto autoadensável. Porém, é imprescindível que o mangote não trabalhe a altura elevada e que esse concreto seja despejado primeiro sobre a laje. Esse concreto ele precisa percolar para a parede, ele não tem que ser jogado direto na parede, né? A pressa para concretar também é uma coisa que prejudica a qualidade final, né? Claro, encher parede, jogar direto na parede, vai encher mais rápido. Quem disse que isso é bom para o sistema, né? E, claro, durante esse processo de concretagem, em alguns pontos da forma, é interessante, sim, golpear com um martelo de borracha, principalmente ali as vergas de portas e janelas, tem sempre um ponto mais confinado na forma, ponto de encontros densos de armaduras, de instalações. Então, é interessante, sim, golpear com um martelo de borracha. E, claro, golpeando apenas os reforços dos painéis. Então, esses painéis, todos eles têm reforços, né? E aí, esses reforços servem para isso mesmo. Tá? Então, eles são largos, assim, justamente para suportar esse tipo de coisa. Tá? Ou seja, não bater na cara de contato, na lâmina de contato aqui.
Está aqui repetitivo, mas é bom frisar. E durante ou imediatamente após o preenchimento, a gente precisa lavar a forma. Precisa começar aqui já o processo de manutenção. Esse processo de manutenção ele é diário, não tem segredo, não tem mágica. Isso é um equipamento, né? Isso é um equipamento. Então, o ciclo diário de montagem, ou o ciclo de concretagem, se não é diário, a cada 2 dias, a cada 3 dias, ou seja, precisa ser lavada, precisa ser manutenida já durante esse processo. Então, é importante ter água pressurizada, ter uma hidrolavadora, né, que faça esse serviço e alguém que faça esse serviço durante a concretagem. Entrando na desforma, isso começa simplesmente aqui, a gente colocou 1, né? Então não é que a sequência 1, 2, não, é porque 1 sempre vai ser a retirada dos acessórios das paredes. Então, assim, o atropelo que acontece hoje, na maioria das obras, aí eu posso afirmar que na maioria tiro os acessórios de uma placa, e aí eu removo essa placa da parede, levo 1 ou 2 placas já para o próximo ambiente e deixei o acessório no ambiente anterior. E depois que esse pessoal faz a varredura ali, a catação de acessórios para levar para o próximo ambiente. Isso é completamente assim arriscado, é contraproducente, vai contra a segurança, porque eu estou deixando o ambiente sujo, né? O pino é um elemento cônico também, né? A cunha, ou seja, tem desmoldante ali no chão, né? Cara, vai escorregar, está carregando uma placa de 60 por 2,40, ambiente confinado, é arriscado, né? Não é uma pessoa sozinha, né? É uma equipe de montagem, vai encontrar muitas vezes ali num hall, né, entre apartamentos e podem se chocar, colidir, se não tiver o mínimo de organização, esse negócio aqui não anda, né? Então, o ideal, e assim, não dói, né? Vai atrasar, muito pelo contrário. O ideal é, primeiro, ambiente por ambiente, remover todos os pinos e cunhas, todos os acessórios de alinhamento, pegar todos esses elementos, levar para o próximo ambiente e só depois efetuar a desforma peça a peça, levando as suas peças para os determinados locais, né? Ou seja, para os novos endereços dessas peças, né? Esse processo de desforma, ele é feito também com uma ferramenta que nós fornecemos, que é o saca-painel. Essa ferramenta é dispensável para essa operação, porque qualquer outra ferramenta utilizada para esse processo vai danificar uma placa dessa. Uma vez que nós tenhamos aí desformado as paredes e já com o processo avançado de montagem de paredes no próximo ponto de montagem, a gente passa a fazer a desforma da laje. Então, a forma da laje ela pode ser desformada assim com a ajuda de um martelo para retirada desses acessórios de fixação, né, de união entre placas. Tá? Também devem ser limpas, assim como os painéis de parede, né, com espátulas, com esponjas de aço, né? E aí aplicamos já o desmoldante e montamos no próximo ponto. Só ficam para trás aqui esses pontos remanescentes, que são os pontos de escoramento remanescentes, são placas específicas para esse fim. Bom, esse é o processo de montagem e desmontagem das formas, com as suas tarefas prévias, né, até a concretagem, passando pela desforma. Esse é o processo cíclico. Isso vai acontecer todos os dias. Então, o que pode acontecer de ruim durante esse processo? Se não instalar todos os elementos, ou seja, todos os acessórios de fixação, principalmente a gravata, tá? Pode acontecer o quê? Vai abrir ou vai embarrigar. Então, aqui perdi já a qualidade geométrica. Vai dar retrabalho para corrigir. Daí a importância da conferência, né? Nesse ponto específico, a forma foi sobrecarregada. Provavelmente essa placa aqui também já sofreu alguma torção,
essa placa já precisa ser revisada, a planicidade dela, né? Ou seja, pelo esquecimento da instalação de um acessório, pontualmente, me gera tudo isso. Então, não é só a questão final, qualidade da estrutura, da geometria final que eu quero, não. Essa placa também provavelmente vai ser revisada, né? Ou também os famosos dentes aqui, né? Então, esse tipo de coisa aqui acontece também por falta de instalação de acessório de alinhamento. Então, todos os acessórios precisam ser instalados, precisa seguir o projeto. Então, assim, se eu começo a montagem da forma, quando ela chega na obra e ela está nova, né? Depois de toda a conferência que é feita, e começo a montagem seguindo o projeto, e faço ali uma sequência de montagem seguindo o projeto, aí, fatalmente, a gente passa a ter qualidade na montagem. Agora, se eu monto a primeira certa, a segunda, mais ou menos, a terceira já sei montar, né? Pegando a confiança, assim, né? Começo a inverter placa durante o processo de montagem, né? Muitas vezes no olho ali, e muitas vezes acontece de uma obra ter placas de diversos tamanhos, né? E a gente tem encontrado situações de placas com medidas quebradas, por exemplo. Uma placa que tem 25 centímetros e uma placa que tem 26, no olho é a mesma placa, né? No olho é a mesma placa. Então, isso acontece. Né? Então, precisa seguir o projeto, precisa conferir a montagem, precisa instalar todos os acessórios para que esse tipo de coisa não aconteça. Outra coisa que pode acontecer são as famosas gretas, né? Perde a qualidade na união entre as placas. Por quê? Porque eu não instalei os acessórios. Ou seja, se eu deixo de pinar em algum trecho aqui da laje, provavelmente ela vai abrir durante a concretagem. Porque a tensão que vai ser gerada com a pouca carga que tem o concreto sobre uma laje, pode fazer com que venha a ter uma flecha aqui mínima, e aí a nata entra aqui e fica aí. Ou seja, quando eu desformo, eu tenho o famoso bico, né? Entre placas que depois vai precisar ser lixado. E aqui é um processo de lixar que leva muito mais tempo. Tá? Então, esse tipo de coisa, para ser evitada, é necessário a correta e perfeita união entre as placas com os seus devidos elementos. Então, o que pode acontecer também é falta de limpeza e manutenção diária. Então, aqui são fotos aí que mostram, por exemplo, painéis já com concreto, não é nata mais, né? Isso é concreto incrustado. Aqui já a gente não consegue nem perceber se o painel é feito de concreto, né? Ou é feito de alumínio, né? Porque parece que, inclusive, é um pré-moldado já de concreto isso daqui. Ou seja, já estou pegando um painel de concreto, não é mais aquele peso que a gente tem característico, né? A leveza do painel de alumínio. Esse painel cheio de concreto já não pesa mais a mesma coisa. Esse painel ele já é um painel pesado, é um painel que tira produtividade, é um painel que já tem dimensão maior, né? E é um painel que impede da forma fechar corretamente e a gente começa a ter problema de qualidade e de acabamento na superfície do concreto, como nesse caso aqui à direita. Então, aqui a superfície dessa placa que estava aqui, provavelmente estava com concreto incrustado, né? Ou com aplicação incorreta de desmoldante, ou da não aplicação do desmoldante ainda, gerando esse tipo de acabamento aqui no concreto. Isso daqui também vai dar retrabalho, né? Isso vai dar retrabalho, vai ter que lixar todo esse ponto antes de passar antes de usar, né, as massas de acabamento aí que a gente conhece, certo? Então, ou seja, quando eu tenho laterais de formas também que não são limpas, eu acabo tendo fendas, né, entre as placas. Eu acabo gerando esse tipo de situação. A forma cresceu, não consigo montar, não está mais encaixando. Então, assim, a forma quando chega nova, ela faz 1, 2, 3 concretagens, né, e monta perfeitamente. De repente, parece que na 20ª concretagem ela já não monta mais. Por que será? Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente quer alertar com essa apresentação. Outra coisa que pode acontecer é o uso clássico, né? O uso de ferramentas inadequadas. Então, aqui é causa e consequência, né?
ferramentas inadequadas durante o processo de montagem e desmontagem, eu vou entortar uma lateral dessa daqui de placa, se eu não usar a ferramenta adequada. O que vai acontecer? Essa placa vai montar? Com alguma dificuldade, ela pode ser remontada, mas ela vai deixar uma luz, vai deixar uma greta, vai deixar uma fenda, vai vazar concreto, entendeu? Então, ou seja, como o processo é cíclico, isso daqui é praticamente um vírus, né, durante a montagem, tá certo? Então, assim, isso vai impactar negativamente no acabamento, fatalmente, né? E aqui, clássico, né, a famosa catapora, né, que fica no concreto, por conta dos impactos que foram de martelo, que foram feitos aí nas placas da forma, ou seja, na superfície de contato. Se eu der com o martelo na superfície de contato, eu vou criar esse bico aí, né? Dá para desamassar? Até dá, mas ele não fica original, não, entendeu? Né? Ele não vai voltar ao estado original dele, não. Né? E aqui, esse concreto, ele vai ter que ser lixado para tirar todos esses bicos aqui que foram feitos, tá certo? Então, aqui, à direita, por exemplo, né, um reforço de uma forma danificada, o que não é tão grave, já que o que eu preciso mesmo é a cara de contato. Porém, nesse caso aqui, eu estou perdendo a qualidade, né, dessa placa suportar a pressão justamente nesse ponto, que é o ponto base dela. Então, esse reforço horizontal que existe nesse ponto, ele foi projetado para que a base da forma não embarrique. E aqui ele está comprometido, esse painel precisa ter manutenção. Né? Então, assim, nada de impactos diretos nas placas, né? Nada de impactos diretos. O martelo está ali para auxiliar a montagem, mas ele foi feito principalmente para o engate dos pinos e cunhas. Né? Vamos prestar atenção principalmente no uso das ferramentas aí. Né? O que mais pode acontecer? Falta de controle inadequado no alinhamento, prumo, nível. Né? Então, nas uniões todas aí, vai gerar uma geometria equivocada também. Estou perdendo qualidade geométrica da estrutura e até da arquitetura. Nesse caso aqui do lado direito, dá para perceber bem os dentes que foram formados aí na fachada. Então, é super importante garantir, né, que esses elementos aqui na fachada estão bem conectados, né? Se eu estou garantindo o prumo desde a saída, isso pode acontecer por diversas razões, né? Se eu não estou transferindo desde lá de baixo da maneira correta, isso aqui vai acumulando. É simples assim, dá para ver que é crônico, né? Porque toda vez aqui ele está jogando um pouquinho para dentro. Parece que, né, está largando uma caixinha em cima da outra desalinhada. Basicamente assim. Né? Aqui a gente fala de deslocamentos e desníveis, ou seja, o que pode acontecer na fachada provavelmente está acontecendo internamente também, né? Então aqui já é a parte interna, isso acontece pela mesma razão. Pode ser marcação errada, né? Pode ser a fixação errada ali do pinado e da bolacha que estava ali também. Ou seja, a transferência, como está sendo feita a transferência da geometria para cima, né? Para o próximo nível. E outra coisa também que, assim, né, projeto de instalações é uma coisa que precisa ser estudado, né? Concentração de tubulação em pontos, né, assim, exagerados, né? Essas coisas todas que precisam ser estudadas antes de começar a construir. Né? E na foto à direita a gente vê a famosa contraflecha desnecessária. Né? Então aqui um ponto de escoramento está super elevado, né, gerando uma luz aqui do lado direito, essa placa está chegando até um determinado ponto e a forma da laje está super levantada. Então, aqui vai vazar concreto. Né? Essa forma aqui não está bem nivelada. Né? Aí, como que faz? Posiciona o laser, vê, mede cada escora, né, de cima para baixo, aonde está batendo a referência do nível de laser, né? Tem um nível de laser linha, ou seja, confere e vai ajustando. Simples assim. Simples assim. Desde que, obviamente, a gente esteja montando a forma no piso nivelado. Né? E essa daqui, essa foto é horrorosa, mas assim, acontece. Pode acontecer. Aqui é um mix de tudo, né? É um mix de tudo. Aqui falta alinhamento entre pisos, aqui a malha está filmando a fachada, aqui tem lixeira, aqui tem problema de concreto, aqui tem de tudo, né? Isso daqui é uma coleção de erros, né?
sistema construtivo. E aqui, a gente já está nos pavimentos superiores, né? Então, esse erro, ele vem se repetindo, né? Então, ele repetiu, ele foi causado aqui no pavimento inferior e foi levado ainda para o pavimento superior, ou seja, aqui está faltando controle em diversos aspectos. E um outro ponto não menos importante, esse é um ponto de muito debate, de muita discussão, né, nas discussões atuais aí da norma de parede de concreto, a gente tem falado muito sobre esse tema, mas a cura é imprescindível. A cura é imprescindível. Então, existe norma para isso, precisa seguir, precisa estudar, precisa desenvolver uma maneira para fazer cura. Não tem jeito. Aqui a gente está mostrando o básico, a cura no piso ou a cura numa laje, né? Que aqui é feito por aspersão, é jogar água, basicamente. Né? Então, no dia seguinte que eu concretei, a primeira coisa que tem que fazer, às 7 horas da manhã, além de eu estar fazendo a desforma ali no piso de baixo, eu tenho que fazer a cura na laje. Tem que se fazer a cura. Né? Então, esse é um processo que não tem jeito. Né? Precisa ter solução para isso. Tem a cura química aí, que é bem difundida também para o uso sobre as paredes. Né? Então, tem que seguir norma para evitar esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é uma patologia muito séria, muito séria. Né? E o clássico uso de sistemas independentes. Né? A gente está falando de construção monolítica, a gente está falando de norma, né? A gente está falando de qualidade, de boas práticas, e aí, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, parece que todo o desenvolvimento que a gente fez, ele está indo por água abaixo. Então, sistemas independentes é concretar a parede, depois eu concreto a laje. Precisa prestar um pouquinho de atenção que tipo de sistema que está sendo utilizado em ambos os casos. Né? Isso é muito importante, porque como é que eu estou garantindo o uso aí, o esquadro e o prumo da parede, tá certo? Como é que eu vou garantir a solidarização da parede com a laje? Né? Como é que eu vou garantir que eu não forme esse tipo de dente aqui na laje no encontro com a parede? Aqui eu tenho duas juntas ainda por cima para tratar. E depois, a união da parede com a laje aqui, eu vou precisar tratar também. Isso tem um custo, né? É completamente diferente e isso daqui tem que ter muita atenção. Precisa, se for usar sistemas independentes, precisa ter muito claro como que é o funcionamento disso em todos esses aspectos aqui que a gente está apresentando. Né? E aqui os casos positivos. Né? A gente gosta muito desse empreendimento aqui. Esse é um empreendimento, ele não é no Brasil, isso é em Bogotá, na Colômbia. Toda a lateral desse edifício aqui ficou em concreto aparente com frisos. Né? Então, são as possibilidades aí de se trabalhar com um sistema de forma bem projetado, bem desenvolvido, né? E bem fabricado também. Um corredor de passagem também dessa mesma obra aqui, com frisos também, né? O concreto à vista, né? Concreto aparente aqui, né? Ou seja, existe essa possibilidade também, né? Não só a pintura, né? O concreto do jeito que a gente quer é esse aqui, dessa foto central também. Esse daqui é uma referência de como a gente espera desformar uma parede sem ter nenhum tipo de patologia, nem fissura, nem nada, e um concreto que preencheu completamente as formas, né? Sem ter bolha, sem nada. Né? E aqui o perfeito alinhamento e prumo entre pisos. Né? Um friso que marca corretamente, você vê que o bico aqui do edifício está subindo com uniformidade. As boas práticas também, a limpeza, se formou, foi tudo para o outro lado para a montagem, isso daqui é o anterior, né? Ou seja, tem que estar tudo limpo, é imediato, isso precisa estar limpo já. Né? Aqui o operário fazendo a limpeza da placa, né? com uma esponja, que nós fornecemos também, né? Então, é imprescindível, fez a desforma, vai passar a espátula ou a esponja.
também para fazer a próxima montagem, tá? E aqui, claro, referência. Nesse caso aqui, essa obra também não é uma obra no Brasil, aqui a instalação está sendo feita pelo piso, é uma alternativa também, mas o que a gente quer apresentar aqui é o seguinte, a qualidade geométrica dessa estrutura, né? Tem viga, tem um dente aqui na parede, isso tudo está no perfeito esquadro, prumo, alinhamento e nível. Bom, aqui a gente começa, então, a falar sobre as nossas recomendações para a manutenção preventiva das formas. Então, aqui, claro, a gente precisa otimizar. A gente está visando aqui otimizar a experiência com o uso dos sistemas de formas de alumínio, né? Então, para alcançar uma vida útil esperada, a gente precisa ter algumas considerações. Precisa ter água suficiente na obra, precisa ter pelo menos 2 mangueiras com os adaptadores, as hidrolavadoras, pelo menos 2 equipamentos, porque quem tem um só não tem nenhum, né? Isso aqui é um equipamento que costuma falhar, né? Então, ter uma hidrolavadora é pouco. Isso aqui vai depender do tamanho do jogo de formas que está sendo concretado. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, muitas vezes um jogo de 1.000 metros de forma, onde a gente está concretando ali 250, 300 metros quadrados em planta, né, o que é grande, 2 hidrolavadoras não vão ser suficientes. Não vão ser suficientes. O ideal aí é ter 3 ou 4 já para esses casos. Né? Senão, não vai dar tempo de lavar a forma enquanto o concreto está ali percolando, né? Tá por dentro da forma e está muitas vezes vazando por cima da forma, quando o mangote chega na extremidade e suja toda a face externa, enfim. É muito importante ter os equipamentos na quantidade suficiente demandada para efetuar as tarefas, né? A máquina manual de fumigar para aplicar desmoldante agente de cura, a famosa mochila, né? A bomba costal. Então, serve tanto para o desmoldante como para o agente de cura nas paredes. Então, esse desmoldante é aquele que a gente está falando que é aplicado nas costas das placas. Martelos de borracha, também para uso durante a concretagem, para ir golpeando nos pontos de mais difícil percolação do concreto. E a parte básica de fornecimento de energia elétrica, para ligar as hidrolavadoras, né, as extensões. As palhas ou as escovas de aço, nós costumamos fornecer também esse tipo de elemento junto com as formas, né? As primeiras montagens ali e tudo mais. E, obviamente, desmoldante é que nossa recomendação sempre, base vegetal. Base vegetal. Mas dentro dos moldantes existe um universo de desmoldantes vegetais. Daí a importância de se testar, porque aqui tem vários fatores que impactam no uso do desmoldante, inclusive regionais, né? Então, é importante, né, a questão de temperatura. Estou trabalhando numa região muito mais quente, numa região muito mais fria, né? Uma região que chove mais, uma região que chove menos, né? Isso é importante e é importante testar, né? É importante testar, chamar as empresas, fazer teste, né? E depois continuar com o equipamento, com um produto mais adequado. Outra recomendação é, assim, a gente já falou, acredito que umas 32 vezes sobre esse tema aqui, mas essa daqui não vai ser a última, porque a limpeza diária. Então, jogar água é uma coisa, mas assim, usar uma espátula depois, durante a desforma, ou uma palha de aço, remover o concreto da face, né, essa nata que fica impregnada, tirar da face, da lateral, né, dos reforços. Depois, aplicar o desmoldante na face de contato, aplicar o desmoldante na lateral. Tá certo? E aí, assim, o sim e não, né? Como fazer? Então, antes da montagem, o básico, vai ter que cobrir as gravatas com as camisas, né? Passar o desmoldante. E assim, durante o processo, essa não é a maneira de transportar a placa. Não é arrastando. Essa placa precisa ser carregada mesmo, né? Inclusive, nossas placas têm alças para isso, né? Não utilizar também a placa como ponte de passagem entre valas, né? Essas coisas que a gente costuma ver por aí, né?
a placa fica muitas vezes jogada, e aí a gente pisa e tal, e está tudo certo, não está tudo certo, que é isso daqui que vai prejudicar o acabamento depois do concreto. Né? Essa é a maneira correta de transportar a placa, ou pelas alças. Né? Então, aí no momento também da vibração, né? A gente vai esse sistema construtivo, a gente não precisa vibrar o concreto desde que a gente esteja utilizando concreto autoadensável, né? Não é interessante, inclusive, o uso de equipamentos de vibração nesses sistemas de formas. Mas é interessante, sim, o uso do martelo de borracha, principalmente nesses pontos que a gente já comentou, e, claro, golpeando sempre, sempre e somente os reforços das placas. Outra recomendação é que os pinos, as cunhas, gravatas e todos os outros acessórios miúdos, né, sejam guardados nesses baldes, né? E aí isso é feito quando? Quando eu estiver desformando. Então, o primeiro processo que eu tenho que fazer é exatamente esse aqui. Isso não faz ninguém perder tempo, né? Eu repito, isso daqui é o primeiro processo que é feito na desforma. Primeiro, removam todos os pinos e cunhas das placas de parede. Coloquem nos baldes, levem para o próximo ambiente. Depois iniciem a desforma. E outra coisa é evitar descarregar, evitar colidir, né, as quinas das placas sobre as superfícies duras. Esse aqui é clássico, assim, a gente vê bastante esse tipo de situação nas obras, né? Tudo é à pressa, a gente sabe, tem que concretar e tal, mas, assim, é um ponto de atenção, tá? Então, é muito legal quando a gente vê que alguém está cuidando e chama atenção para esses pontos também. Tá? Sendo repetitivo aqui, quanto a golpear as placas, não precisa ter violência nenhuma, né? Então, assim, martelar a placa, você não está montando a forma, você está martelando a placa. São duas coisas distintas. Então, a placa não precisa ser golpeada. Fato. A placa da forma não precisa ser golpeada. Então, precisa analisar o que está impedindo a forma de ser montada. Essas placas são individuais. Precisa analisar o que individualmente está sendo o impedimento para montar essa placa. Tá? Não usar o painel como escada. Principalmente os pinos flecha, que são os pinos incorporados, porque eu vou reduzir a vida útil desses elementos. Simplesmente é isso. Então, se um pino desse aqui quebrar, ele vai ter que ser reposto, só isso. Isso tem custo, né? Outra coisa super importante é que na organização das placas, depois para transferência, essas coisas todas, o empilhamento não ultrapasse em 20 placas na altura. Então, o empilhamento máximo de uma placa com a outra, né, é 20 peças. E outra coisa super importante é fazer coincidir as faces. Então, se eu coloquei as costas do painel para baixo e coloquei a face para cima, o próximo vai estar com a face para baixo e as costas para cima, e assim sucessivamente. Faces com faces, tá? Porque senão você marca a face da forma. Tá? Então, assim, outra coisa importante é evitar que o concreto, né, grude, usando o termo da obra, né, na forma. Então, assim, precisa remover o concreto enquanto há tempo. Né? Então, desformei, aquilo é nata. No dia seguinte, endureceu. Desformei, naquele dia é nata, no dia seguinte é pedra. E aí a gente tem que apelar depois para os químicos, né? E aí a gente está fatalmente reduzindo a vida útil da forma, porque muitas vezes o químico come até o alumínio, né? Então, desgasta muito, desgasta muito. Né? E claro, aqui uma dica super importante, todos os montadores devem estar munidos com a sua dotação completa, com todas as suas ferramentas, né? Os martelos, espátulas, as barras niveladores, os baldes. Precisa estar todo mundo completo, fora os EPIs, né? Fora os EPIs. Algumas recomendações adicionais, também repetitivas, de garantir a correta e completa instalação dos acessórios. Isso visa
né, a não geração de sobrecarga ou sobreesforços e danos nas placas, usar corretamente as camisas ou os tubos, né, de poliestireno aí para as gravatas, porque isso ajuda muito na extração delas posteriormente e também ajuda na extração do próprio tubo, da própria camisa da parede. Esse tubo, essa camisa, ele não deve ser parte integrante da estrutura. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele não deve ser empurrado para dentro da fenda e depois tamponado. Isso não deve ser feito, de forma alguma. Esse tubo, muitas vezes, ele está com desmoldante, ele está tensionado ali, e a argamassa que vai cobrir ele vai fazer com que ele expulse o material depois. Isso vai dar patologia posterior. Então, a gente já cansou de ver isso em muitas obras. Isso dá patologia, é crônico. É crônico. Então, as camisas também devem ser removidas, né? Então, tem N maneiras de remover essas camisas. Tem obra que cria algum gancho, alguma ferramenta para puxar, né? Quando a camisa ainda é de boa qualidade, ela sai com muita facilidade. Quando é de qualidade já duvidosa, então precisa usar algumas ferramentas para sacar. Muitas vezes o pessoal ainda queima a camisa, né, no concreto. As gravatas também precisam ser limpas, porque tem nata. Fica uma nata ali. Então, mas é muito simples o processo. A própria espátula mesmo remove essa nata, ou a própria esponja, passando ali uma vez, no dia seguinte a concretagem já tira essa nata que está ali sobressalente, né? Essa nata sobressalente, a pouco, vai fazendo com que a gravata também cresça de tamanho, e vai fazendo com que a forma também cresça de tamanho. Ou seja, cada milímetro por placa, no final, pode dar 5 centímetros. Qualquer 1 centímetro é prejudicial, imagina 5, né? No acumulado. Então, aí, durante a concretagem também, caso a concretagem seja realizada aí com bomba, a gente precisa verificar se a bomba não está bombeando com uma pressão excessiva. Ou seja, não precisa acelerar a bomba. A concretagem não é o momento de acelerar. A concretagem é o momento de ter calma, porque tem muitas verificações que são feitas, inclusive, durante o processo de concretagem. Tem um operário, ou 2 ou mais, embaixo da forma, golpeando a forma nos pontos, né, de densidade de armadura, ou nos pontos confinados. Eu tenho gente trabalhando em cima da laje fazendo conferência de nível, então não é para ter pressa, é para ter qualidade. Aqui a concretagem ela já vai ser rápida de qualquer maneira. Então, o que nos assusta um pouco é um jogo de forma sendo concretado, por exemplo, 2 apartamentos sendo concretado ali em 30, 40 minutos. Né? Isso está com uma pressão super elevada, as formas, muitas vezes, elas não foram, né, calculadas para esse tipo de situação, né? E aí, aqui, a minha dica aqui é o uso de ferramentas no dia da concretagem, ferramentas, inclusive, de conferência, né, para saber, tem aplicativos, inclusive, né, para os dias de concretagem, para saber se você precisa controlar mais a pressão da bomba ou não. Temperatura influencia. A temperatura influencia. O flow influencia também. Então, é importante verificar esse tipo de coisa, né? E a gente já falou também do mangote à altura superior a 90 centímetros, que não deve acontecer de forma alguma. De forma alguma. Tá? E, por último, aí, as ferramentas, as únicas que devem ser utilizadas além do martelo, são as que nós fornecemos. Tem as ferramentas de desformo, saca-painel, né? A gente tem o saca-gravata também da parede, a gente tem o saca-ângulo também, né? Que é o saca-ângulo, saca-cantoneira de alinhamento, né? A gente tem o saca-união parede-laje. Nós temos ferramentas para cada finalidade, nós fornecemos todas elas, inclusive banquetas e escadas de acesso, né? Porque é o nosso lema aqui, que é a solução integral, né? A gente faz questão de fornecer, dentro daquilo que está no nosso alcance, o mais completo rango de materiais e soluções. E aí, agora, a gente já abre aqui para a sessão de dúvidas, certo? Legal. Temos 2 dúvidas aqui já, não sei se o Bruno gostaria de ler aí.
Sim, sim. Bom, Palanca, primeiro aí, muito obrigado pela apresentação. Isso soluciona muitos problemas que a gente vê no dia a dia na obra aí, né? Impressionante. Aham. No dia a dia, aquilo que é o mais básico parece que é o mais esquecido também, e o mais Certo. desprezado. Mas é o que aumenta aí a vida útil do seu sistema e o que muitas vezes otimiza o tempo na obra aí também. Muito bom. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, legal. Nós temos aqui duas perguntas. Antes de fazer as perguntas, eu quero lembrar, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no botãozinho de perguntas e respostas que a gente tem aqui embaixo, que o Marcos vai responder. A primeira pergunta aqui que nós temos é: como solucionar possíveis fissuras no último pavimento, onde a laje fica exposta à variação térmica? Legal, legal. Vamos lá. Vamos responder essa daqui primeiro, então. Bom, então, invariavelmente, a gente se depara com esse tipo de situação, principalmente em obras no sul do país, e aí nós temos 99% das obras que a gente executa na região sul do país é executada a laje posterior, ou seja, a famosa laje solta. Então, nesse último pavimento em questão, após a montagem da forma da laje, imediatamente são concretadas as paredes primeiro, tá? Nesse caso. E depois é feita a armadura da laje, né, terminada ali as instalações, e por cima, pontualmente, né, de algumas paredes, vai depender muito do projeto estrutural, né, muito do calculista também, é colocada alguma manta, né, ou algum material ali elastomérico para absorver e criar uma junta, tá certo? E aí você concreta essa laje posteriormente. Isso pode ser feito muitas vezes no mesmo dia. É só uma questão de logística de canteiro e de concretagem também, tá? Em muitos casos também, a gente falando de fissuras aqui, porque fissuras é um tema não só do material que está sendo utilizado ali, né, e não só o fator externo, a condição de contorno, senão de projeto. A gente tem praxe a gente analisar os projetos aqui na Forza quando a gente recebe, e antes de projetar as formas, a gente analisa também se não é necessária a criação de juntas de indução de fissura, certo? Então, durante essa semana, a gente acabou tratando com um dos nossos clientes no novo fornecimento, no qual ali demandava, e não estava previsto no projeto, né? Então, a gente fez uma retroativa para ele questionar mesmo o calculista, porque a gente está acostumado com esse tipo de situação. Lembrando que a gente fornece nossos equipamentos aí fora do país, né? Sobretudo América Latina e também África e Oriente Médio. E a verdade é que, claro, cada localidade tem a sua maneira de considerar as coisas, mas algumas delas são bem pertinentes. Então, a gente tem alguma experiência nesse assunto, tá? Então, essa é uma das possíveis soluções, ok? Próximo, alguma pergunta? Outra pergunta? Temos mais duas aqui. Como é feita a montagem e o alinhamento das formas para a concretagem de paredes com desníveis? Legal, legal. Pergunta interessante. Nós temos soluções para desníveis, tá? Essas soluções, elas costumam ser múltiplas aí de 5 centímetros. Então, não é interessante criar desníveis fora desse múltiplo, ok? Mas nós temos soluções, sim. Nós temos acessórios, né, para absorver determinados desníveis, né? O desnível máximo que a gente tem feito hoje em dia é da ordem aí de 60 centímetros, 50, 60 centímetros, né? E aí nós temos os acessórios para absorver principalmente a questão da concretagem desse desnível. O mais importante nesse caso do desnível seria a sequência de concretagem. É importante que esse desnível seja descendente, não ascendente, porque desnível ascendente acaba gerando adicionais de formas na parte superior, né? E a concretagem também é um pouquinho mais complexa, tá? Legal. E a próxima pergunta aqui é: como evitar o deslocamento entre as lajes? Ok. Deslocamento entre as lajes ele é evitado através do uso de elementos de alinhamento entre pisos. Já explico. Um segundo.
Aí foi... Acredito que o Marcos foi ali só plugar o carregador no notebook. Tá mudo. Então, explicando aqui como evitar deslocamento entre lajes, né? Ou seja, se eu estou entendendo, é o famoso evitar o dente na fachada. Legal. Bom, hoje aqui na Força mesmo, a gente conta com mais de uma solução para esse caso. Tá? Aliás, nós temos pelo menos 3 soluções para esse caso. Né? Vai depender um pouquinho da altura do edifício e da solução empregada para a montagem da fachada. Então, por exemplo, na montagem das formas manoportáveis, por exemplo, a gente tem 2 soluções para isso. Tá? Uma delas é um sistema de coroamento da parte superior da forma, o qual fica preso na altura da laje, né, com elementos específicos, e já também criando o friso entre pavimentos. Né? Exige também um certo controle para isso, mas cada etapa que exige esse controle. O outro é através de uma cantoneira que nós desenvolvemos, que é uma cantoneira, um perfil que a gente estudou para que ele tenha uma certa rigidez e durante a montagem também ele respeite o encaixe das plataformas, então também transmite essa verticalidade, né? Bastante utilizado aqui por algumas empresas também. E no outro caso é o caso das formas trepantes, né? Que a gente tem utilizado bastante, que aí a gente utiliza de um outro artifício, né? Pensando, obviamente, que eu estou içando o conjunto de placas de painéis, né? Ou seja, mais peso, né? O controle de prumo é feito de uma outra maneira. Então, essa transferência também tem que ser feita de uma outra maneira que nós estudamos e desenvolvemos, tá? A gente pode entrar em detalhe aí através dos meus contatos também, que eu posso explicar isso melhor. É muito importante lembrar também que nesse processo uma supervisão da mão de obra é indispensável, como em todos, mas nesse específico, porque muitas vezes a gente tem um sistema, ele é parrudo, ele suporta aquilo que a estrutura vai exigir dele, mas a gente vê muitas vezes aí a mão de obra dando martelada nesse coroamento, nesse painel de transição, e no fim das contas não vai resolver. O sistema não vai suprir a falência da mão de obra, né? Bom, temos mais 2 perguntas aqui, Marcos. A Valério pergunta: qual o melhor sistema de forma indicado para obra em parede de concreto armado aparente? Bom, essa pergunta ela é simples de resolver, simples de responder. O melhor sistema de forma indicado para obra em concreto armado aparente é aquele que dá menos juntas, ou seja, é aquele que proporciona uma perfeita união entre as placas. Tá? Explicando isso no detalhe, é aquele o qual os painéis são inteiros, ou seja, é aquele que eu não trabalho com placas de marco, com chapas soldadas dentro de um marco, criando entre juntas o que a gente chama de unha de gato, ou marcação tripla, né? Então, o ideal é que se eu tenho emenda entre painel e painel, essa emenda seja única, seja um filamento, né? E aí eu consigo ter concreto aparente. Tá? Então, obviamente, o concreto aparente ele também não depende só do sistema de formas. Tá? O concreto aparente ele depende muito também do concreto, ok? Legal. O Hugo Ferraz aqui pergunta para a gente a partir de quantos pavimentos nós julgamos viável a utilização de formas gangue, acho que o sistema trepante. Né? Legal. Pergunta interessante aí do Hugo. Muito bom. Bom, Hugo, nós aqui julgamos, né, pelo histórico nosso aqui, nacional, Brasil, a partir de 14 ou 15 pavimentos. Tá? O que a gente analisa e a gente propõe, a gente provoca a construtora? Questão do vento, né? Então, a gente sabe que tem muitas regiões aqui no país que ventam bastante, tá certo?
quando a gente está trabalhando, a gente pode trabalhar num prédio de 10 andares em alguma região que venta muito, e no 9º, 10º andar já ficar complexa já a montagem da forma. É uma questão de segurança aqui, tá? Não é uma questão de geometria, de acabamento, não. Tá? Então, se a gente tem um sistema como esse, e que foi desenvolvido para essas finalidades aí, a gente provoca, né, a construtora a pensar na utilização do sistema trepante, principalmente a partir desses regionalismos todos. Exemplo, nós temos clientes aí que já utilizam o sistema gangue com 5 pavimentos, né? Porque ele julga ser mais produtivo utilizando uma grua, né? Então, é a mentalidade também que o cliente tem muitas vezes, né? Tem cliente que realmente prefere trabalhar com mano portável, não quer usar grua de jeito nenhum, e a gente respeita também, né? Mas em termos de viabilidade, ali em média 14, 15 pavimentos, é interessante o sistema gangue. Legal. O Alfredo pergunta, qual o peso do concreto nas paredes de concreto AA? Autoadensável, concreto autoadensável, quis dizer. Legal. Bom, Alfredo, o concreto autoadensável, ele costuma ser, principalmente esse que nós utilizamos, né? Esse que nós utilizamos na parede de concreto, tá? Ele costuma ser um concreto alguma coisa mais leve que o concreto convencional, né? Ele bate ali nos 2.300, 2.400, né? Quilos por metro cúbico, né? Então, mas para efeito de cálculo mesmo, a gente não considera esses valores, tá? A gente considera mesmo como se fosse um concreto convencional e a gente bate lá nos 2.500 de densidade. Mas ele costuma ser um concreto alguma coisa mais leve, sim, né? Por conta até de um certo teor de ar incorporado provocado pelo superplastificante. Legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui, eu vou considerar como a última, até para não nos estendermos muito. O Eduardo Henrique pergunta, você tem uma referência de homem-hora por metro quadrado? Temos várias referências, né? Isso depende muito do projeto, obviamente, né? Mas a padrão 0,2 homem-hora por metro quadrado, 0,2 homem-hora por metro quadrado, tá? Só que esse 0,2 ele vai te servir de base e esse número depois não pode dar se quiser dimensionar a mão de obra, né? Não é interessante ficar com um número ímpar, né, de montadores. Então, esse 0,2 homem-hora por metro quadrado é o número que a gente tem conseguido aqui com o sistema manoportável, inclusive. Claro que isso varia muito de obra a obra, mas o máximo também que a gente tem feito aí é um silento 0,25, 0,26. E se rápido, muitas vezes, a gente tem alguns casos aqui, 0,17 e 0,18. Tá? Então, o 0,20 aí é uma boa média, 0,21. Legal. Bom, acho que é isso. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui do nosso webinário, agradecer mais uma vez ao Marcos aí pela contribuição, pela partilha aí do conhecimento. O Marcos está colocando aí na tela o contato dele, então qualquer dúvida que vocês tenham posterior, aí depois refletindo, pensando, provavelmente vocês também vão receber a gravação desse webinário, caso precisem voltar em algum ponto, rever. Então, vocês podem também aí entrar em contato com o Marcos para tirar todas as dúvidas. Marcos, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Eu deixo o Marcos dizer algumas palavras. Eu agradeço a disponibilidade de cada um. Reforço aí que, né, estou aberto aí às dúvidas mais detalhadas. E quem perguntou aí do sistema de alinhamento entre fachadas também quiser, pode me mandar um e-mail que eu mando alguns exemplos e alguns casos também. Legal. Muito obrigado a todos e até uma próxima.